convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a primeira epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 1 até o 6. E destacamos o versículo 1 que diz assim: A primeira aliança tinha lei sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. O tema de hoje é a verdadeira adoração a Deus. No Antigo Testamento, Deus tinha estipulado um lugar especial de adoração ao Senhor. Não que só lá o povo poderia ter o Deus verdadeiro como seu Deus, mas ele tinha colocado leis sobre isso. Então tinha a lei sobre o Estado, a administração do Estado de Israel todo, e também tinha a lei sobre a igreja da época, onde as leis eram bastante rígidas. E primeiro tinha-se o templo, mas um templo em tendas, depois um templo em construções de material, de pedra e assim por diante. Deus tinha colocado regras para a adoração no templo também. E o povo poderia ir até o templo para fazer o seu sacrifício, pedir o perdão dos pecados e receber de Deus, além da orientação divina, também o perdão, a vida e a salvação. Tudo isso foi planejado por Deus para o povo se sentir bem e para também ter um lugar para a adoração ao Senhor. Nos nossos dias não tem mais aquele templo de tendas e também aquele templo de pedras onde se vai fazer o sacrifício de animais para o perdão dos pecados. E naquela época antiga, o povo também não poderia entrar dentro do templo em muitos lugares, especialmente no Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, o lugar que só o sacerdote poderia entrar. E naquele tempo antigo, lá estava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, o maná, a vara de Arão, e em cima da arca 2 querubins, 2 anjos especiais moldados em ouro. E naquele lugar Deus perdoava os pecados da humanidade daquela época, todos os que podiam vir pedir o perdão, mas especialmente o povo de Israel. Nos nossos dias, as nossas igrejas, os nossos templos, as capelas, elas têm uma característica diferente do que daquela época. Nós podemos entrar na igreja e sentar nos bancos ou cadeiras, ou até ficar de pé, e enxergamos o altar que Deus tem feito para nós. Lá naquele altar nós temos a palavra que é pronunciada pelo sacerdote do Senhor, pelo ministro da palavra. E lá também está a Eucaristia, a Santa Ceia com o corpo e sangue de Cristo no pão e no vinho, para perdão dos pecados, conforme Jesus instituiu. Mas também nós temos o Santo Batismo. O batismo, a palavra, a Santa Ceia, tudo isso que Deus nos deu para oferecer o perdão de todos os pecados e nos orientar para termos uma vida mais santificada no nosso dia a dia. Mas como naquela época antiga e no tempo de agora, nós vamos vir diante do Senhor arrependidos, pedindo o perdão. E este é o melhor jeito de nós louvarmos ao Senhor, de nós glorificarmos o nosso Deus, adorarmos o nosso Deus verdadeiro, com um coração arrependido, pedindo perdão e recebendo o perdão. No tempo do Antigo Testamento, o povo trazia animais para o sacrifício. No povo do Novo Testamento, já com Cristo, nós não trazemos mais os animais para o sacrifício, porque o próprio Cristo foi morto e sacrificado na cruz do Calvário para nos dar o perdão de todos os pecados. Nós podemos simplesmente pensar o arrependimento diante de Deus, falar esse arrependimento, confessar, e Deus nos perdoa através de Cristo. Nós estamos arrependidos, pedimos o perdão e temos o perdão. Isso pode ser na nossa casa, na rua, no trabalho.
mas especialmente no templo que o Senhor deu para nós, na capela, onde Deus tem a sua palavra e o sacramento. O lugar do templo, ele ainda ocupa um lugar especial na cidade e também diante do seu povo. Existem cidades, se não a maioria delas, que têm vários templos. Alguns com toda a palavra e sacramento como o Senhor instituiu. Outros, então, com coisas deturpadas, coisas que Deus nunca tinha instituído ou então coisas que foram modificadas. Cabe a nós, como filhos de Deus, olhar na palavra de Deus e ver o que Deus tem para dizer a respeito disso, e não a nossa opinião própria ou a nossa tradição. Deus tem uma orientação clara para que serve um templo hoje em dia, para que serve uma capela e também para que serve um sacerdote do Senhor. Tudo isso só serve para anunciar a palavra, o Santo Evangelho, como também a lei do Senhor, e nos oferecer o arrependimento verdadeiro e o perdão. As leis lá do Antigo Testamento foram cumpridas por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Todas elas. E também os 10 mandamentos, que esses ficam até os nossos dias como mandamentos perpétuos do Senhor. Mas eles também foram cumpridos por Cristo. Por isso, basta-nos pedir o perdão a Deus e nós temos o perdão. Não precisamos pensar em outras coisas para fazer, como boas ações ou boas obras que vão agradar a Deus. A melhor obra para agradar a Deus é um arrependimento verdadeiro, um pedido de perdão e uma mudança de atitude. Melhorar a cada dia que passa deve ser um objetivo claro em nossa vida. E Deus está perto com cada um de nós, assim como esteve perto com aquele povo, o povo do Antigo Testamento, e colocou muitas leis sobre aquele povo para conduzir melhor o povo e para o povo se dedicar melhor ao Deus verdadeiro. Nos nossos dias nós temos muita liberdade que Deus nos deu. Agora nós estamos em qualquer lugar da nossa vida, no trabalho, no lazer ou no próprio culto, e Deus está perto de nós para nos abençoar. Por tudo isso, nós podemos agradecer a Deus, porque nós temos tanta liberdade e tanta consideração de Deus por nós. Neste motivo especial que nós temos de Deus para nós, nós podemos adorar o Senhor de forma verdadeira e trabalhar aqui no mundo nas coisas que o Senhor Deus deu para nós trabalharmos. Deus vai nos abençoar e sempre vai estar perto de nós, estendendo a sua mão sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por nós, ainda nos dias de hoje, termos um templo, uma capela para nós adorarmos o Senhor e recebermos nesse lugar a Tua palavra e o sacramento. Ajude-nos para ficarmos firmes, fiéis a Ti e sempre virmos diante do Senhor, lá no templo ou na nossa vida particular, em casa, no trabalho ou no lazer, com um coração arrependido. Dê-nos sempre o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém.